sei que há marcas de Deus na vida de cada um de vocês. Há uma história por trás de cada cara simpática dessa aí, tem uma história de redenção, de resgate, de manifestações do amor, da bondade de Deus, de socorro de Deus, de livramento de Deus, não só de perigos e problemas, mas também de tentações, de pecados, de quedas. Deus tem sobrenaturalmente interferido na nossa vida e nos guardado. O apóstolo Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, que bom saber que seguramente cada um de vocês teria uma história para contar dessas manifestações do amor e do cuidado do Senhor. Graças a Deus. São está filmando aqui, mas a ideia era bater um papo com vocês, né? Então, uma conversa e acrescentando os que haveriam de ser salvos. O trabalho de acrescentar era de Deus, mas esse acrescentar de Deus era sobre um ambiente que representava Deus, que expressava Deus. Então, quando nós obedecemos e vivemos de acordo com a luz que já temos, Deus se incumbe de construindo e fazendo o que tem que ser feito. Como é que é o teu nome? Há algo que nós não podemos nos esquecer. A Igreja de Deus é um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes. Isso significa que todos os filhos de Deus, todos os discípulos, têm um serviço a desempenhar, a desenvolver. E que todos têm acesso direto a Deus. Antes de Jesus, os sacerdotes no tempo da lei, como que faziam uma intermediação entre o povo e Deus. Então, faziam uma ligação entre o povo e Deus. Representavam o povo diante de Deus. Com Jesus isso acabou. Nós não precisamos mais de um representante terreno. Rasgou-se o véu, exatamente. Não precisamos mais de um representante terreno que ofereça sacrifícios por nós para nos achegarmos a Deus. Desculpe, Sam. Faltou o senhor com a cara melhor do que antes de cair. Se eu vou tomar umas duas quedas, ver se eu melhoro. Desculpe, Sam. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando nós entendemos que hoje não precisamos de mais ninguém para nos intermediar, não precisamos de um presbitério, não precisamos de uma liderança. O serviço do presbitério, da liderança no geral, é outro, mas o nosso acesso a Deus nos está garantido. E nós podemos chegar a Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Você se lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Eu estava assistindo uma Hã? Estava assistindo essa passagem ontem na televisão, tem uma série. Então, ali ela faz uma pergunta para Jesus. Você se lembra qual foi a pergunta? Ela disse assim: nós samaritanos adoramos no monte. Vocês adoram no templo em Jerusalém. E afinal de contas, onde é que se deve adorar? Ela relacionava adoração com um lugar pré-estabelecido por Deus, onde o povo poderia ir adorar. Você se lembra da resposta de Jesus? Chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito. Isso. Não é nesse monte, nem em Jerusalém que devemos adorar. Nem no monte, Nem em Jerusalém. nem em Jerusalém. Quando ele disse nem no monte, nem em Jerusalém, não está dizendo assim, é proibido adorar no monte, é proibido adorar em Jerusalém. Não é isso não. É assim, Deus não precisa de lugar. O que ele precisa é de verdadeiros adoradores
que o adorem em espírito e verdade. E essa adoração em espírito e verdade pode ser feita em casa, na rua, no trabalho, no transporte. Nós podemos viver em comunhão com Deus constantemente. O véu foi rasgado para dizer que agora não existe mais distância entre nós e Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus separado dos pecadores, mais elevado do que os céus. E Jesus nos reconciliou com esse Deus. Ele já não está separado. Jesus, um dos seus títulos é Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus, sendo Deus, se aproximou de nós e nos aproximou de seu Pai. Então os sacerdotes, e todos os santos são sacerdotes, devem ter isso em mente e usar isto e desfrutar disto, da nossa garantida comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. Bom, o que mais se deve pensar quando... o que mais se deve relacionar quando pensamos em um reino de sacerdotes? Pela cultura cristã, seja católica, seja evangélica, protestante, sempre se pensa em igreja, se pensa em rebanho e um pastor. Então as pessoas têm aquela ideia equivocada de que os filhos de Deus, os discípulos, os convertidos, os crentes, como queiram chamar, são ovelhas que precisam ser conduzidas por um pastor. Há uma verdade nisso. Jesus estabeleceu o pastoreio. Ele disse para Pedro: pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas. Paulo, falando com os presbíteros de Éfeso, diz que o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorearem a igreja de Deus, o rebanho de Deus. Mas esse pastoreio não pode ser tão onipresente que roube dos discípulos a glória do seu sacerdócio. Eu temo que em muitos ambientes a igreja, os irmãos, fiquem tão dependentes da direção e orientação pastoral que deixam de exercer o seu sacerdócio. Os pastores, os presbíteros estão postos na igreja, os líderes estão postos na igreja para orientar, direcionar, corrigir, instruir a igreja, mas nós não participamos do dia a dia de cada um de vocês. Vocês tiveram o dia cheio hoje. Simone estava orando, passou aqui nos liberar da fadiga do dia, né? Uma jornada longa. Eu vi. Ela incluída aí, para que pudessem aqui animados. Nesses momentos, pensem no dia de hoje de vocês. O que cada um de vocês fez hoje? O seu líder, ou o pastor, não estava lá com vocês. Vocês estavam se virando no seu dia a dia. Trabalhando, seja em casa, seja na rua, indo para médico, comprando, vendendo. Vocês estão vivendo o seu dia. Nesse momento, e assim todos os dias, né? É importante termos em mente que ali onde estamos, além de ovelhas, somos sacerdotes. E devemos exercer esse sacerdócio. Se a igreja não recupera esse entendimento, vai se comportar como ovelha em todo lugar. Uma ovelha dependente, necessitada, que alguém proteja, que alguém dirija. E inibe, e às vezes até impede, o exercício do sacerdócio. Eu queria destacar aqui 4 textos sobre o nosso sacerdócio. E depois voltarmos para tentar demonstrar como é que estas coisas devem refletir quando os sacerdotes se encontram. O primeiro texto é Apocalipse 1, versos 5 e 6. Está escrito assim: aquele que nos ama
e com o seu sangue nos remiu dos nossos pecados. Quem é que nos ama e com o seu sangue nos remiu dos nossos pecados? Jesus. Que mais ele fez? E nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para seu Deus e Pai. Todos vão continuar ouvindo. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que nos ama e com seu sangue nos remiu dos pecados, Jesus. Foi ele quem fez isso. O que mais ele fez? E nos constituiu reino. Que tipo de reino? João explica, põe lá uma vírgula e diz: sacerdotes para seu Deus e Pai. Então Jesus nos constituiu um reino de sacerdotes. Foi ele quem nos constituiu sacerdotes. Então se eu perguntar assim, quem aqui considera que é um sacerdote? Alguém tem dúvida? Todos são sacerdotes? Porque se eu perguntar quem aqui foi remido pelo sangue de Jesus, ninguém tem dúvida. Todos foram remidos. Pois bem, é impossível alguém ser remido pelo sangue de Jesus e não ser sacerdote. É impossível. Se você foi remido, então você é sacerdote. Você não pode crer que Jesus se remiu pelo seu sangue e não crer que ele te constituiu sacerdote. Eu não posso crer só na metade dessa declaração. Aquele que nos remiu, aquele que nos ama e nos remiu pelo seu sangue, nos remiu de nossos pecados, este mesmo nos constituiu sacerdotes. Então, se você é remido, você é sacerdote. Se você não é sacerdote, você não é remido. Se não somos sacerdotes, então não fomos remidos pelo Senhor Jesus. Se fomos remidos pelo Senhor Jesus, então automaticamente somos constituídos sacerdotes por Ele, por Jesus. É importante que a igreja tenha essa consciência. Não é uma coisa opcional. Não é que eu vou ter que conquistar isto. Não é um alvo a ser conquistado. É uma realidade. É a condição que Jesus nos colocou. Porque eu tenho que conhecer qual é a função do sacerdote, o que ele tem que fazer, e exercer e me exercitar nisto. Mas não se pode questionar que somos sacerdotes. Está claro isso? Que outro texto fala sobre isso? 1 Pedro 2,9. Que está escrito lá: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. De novo, uma afirmação apostólica de que somos um reino de sacerdotes e uma nação santa. E foi o Senhor Jesus quem nos constituiu assim. Então são dois textos que afirmam o nosso sacerdócio. Agora vamos pensar em dois textos que falam um pouco deste sacerdócio. O próprio texto de Pedro já fala isto, porque ele diz: a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é importante que cada um de nós entenda, creia, esteja convicto que fomos estabelecidos sacerdotes para proclamar, a fim de proclamar. Aí você tem que se perguntar: e eu tenho proclamado? Fomos postos para proclamar, e temos proclamado. Se não estamos proclamando, irmãos, nós estamos falhando com o nosso sacerdócio. E muitas vezes os discípulos falham no seu sacerdócio porque se julgam ovelhinhas, pobrezinhas, da bichinhas, coitadinhas, ter se carregada no colo, que é muito frágilzinha. Não é assim. Somos ovelhas,
mas somos sacerdotes. Precisamos ser conduzidos, pastoreados em nossa alma por Jesus, conduzidos aqui no caminho na terra pelos pastores que ele estabeleceu, mas junto com isso nós somos sacerdotes. Os sacerdotes têm um papel na terra, e um deles é proclamar as virtudes. Então, se nós não perdermos o complexo de ovelhinha frágil e desprotegida, não conseguiremos exercer nosso sacerdócio, porque sempre estaremos com pena de nós mesmos. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ai de mim, pobre de mim, sofro tanto na vida, falta tanta coisa, Jesus me ajude, me socorra. E vão passar a vida se lamentando. Pense assim, irmãos e irmãs, todas as necessidades e lutas que vocês têm, uma ruma de incrédulo no mundo também tem. Todos os incrédulos, aqueles que não creem em Cristo, têm as mesmas lutas e dores, aflições que aqueles que creem em Cristo têm. Conversava com os irmãos ontem dizendo o seguinte: o último ensino de Jesus para os discípulos, a última palavra que Jesus disse para os discípulos antes de ser preso e morrer, antes da crucificação, a última vez que Jesus reuniu os discípulos para ensinar para eles, você sabe como foi que ele terminou o ensino dele? O último ensino de Jesus foi o seguinte: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi isso mesmo? Vamos checar? João 16. E João 17 já é a oração de Jesus. Ele já não está ensinando para os discípulos. João 18 ele já está sendo tempo para Getsemane, sendo preso. Aí começa todo aquele drama. Mas a última palavra de Jesus foi essa, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ter aflição, irmão, não é privilégio de crente, não. Está no mundo, tem aflição, seja convertido, seja incrédulo, seja discípulo, seja ateu, seja religioso, seja ímpio. Está no mundo, tem aflição. Você vai no hospital, tem cristãos e não cristãos. Você vai no necrotério, tem cristãos e não cristãos. Quando tem chuva, tem enchente, a água entra na casa do crente e do descrente. Entra na casa do incrédulo e do discípulo. Destrói os móveis do incrédulo e do discípulo. Já viu cristão se acidentado no carro? Sim. Massa que o diga. Meu irmão morreu de acidente, cara. Eu perdi 2 irmãos de acidente de carro. E juntos, no mesmo dia. 6 discípulos morreram juntos no mesmo dia. 6 jovens. Sim. Incrédulo sofre acidente e morre, sim. Discípulo sofre acidente e morre. O incrédulo fica desempregado, o discípulo também. Eu já fiquei desempregado muitas vezes. Umas tantas vezes. E passei minhas lutas. Dá goteira na casa do incrédulo, dá goteira na casa do discípulo. De coisas dramáticas e trágicas até coisas corriqueiras do dia a dia que enchem a nossa paciência, que nos irrita. As aflições que o incrédulo tem, o discípulo tem. Estamos no mundo, não tem opção. Teremos aflições. A diferença é que o discípulo tem recursos para ter bom ânimo. E muitas vezes, muitas não, os incrédulos não têm esse recurso. Eu puxaria aqui, eu destacaria 2 recursos simples que Deus nos deu. Primeiro, esperança. O Filho de Deus tem esperança. Está tudo ruim, pegando fogo. Nós nos alegramos na esperança. A esperança de ver Deus. No Novo Testamento, a palavra esperança, se não em todas as ocasiões, na maioria delas está relacionada com a eternidade. Então, quando Paulo fala assim em Romanos 12, 12, perseverar em oração, o quê?
Alegrai-vos na esperança, obrigado. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, quando estamos sendo atribulados, e às vezes a tribulação intensifica, né? Tem dia que ela está fraquinha, mas tem dia que ela pega pesado. Ser paciente e perseverar em oração, não deixar de orar. E junto com isso, se alegrar na esperança. Quando Paulo fala alegrai na esperança, ele diz, olha, eu sei que está ruim aqui embaixo, está tudo muito ruim, mas tem esperança, nosso Senhor voltará, nós veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Essa esperança enche os filhos de Deus de alegria e gozo. Há uma alegria na esperança. Quantas vezes a única coisa que nos consola é essa esperança? A Bíblia chega a dizer que a esperança é a âncora da alma. A alma está agitada, a esperança faz com a nossa alma o que a âncora faz com o barco no mar. Não deixa as ondas levar. Segura ali. Então, nós temos esperança. Os incrédulos não têm. E nós temos fé de que Deus pode intervir a hora que quiser. Ele não tem a obrigação de intervir, mas ele pode. Interviu com Márcia, virou o carro, capotou-se, perda total, ele não teve nada. Só susto e gagueira, com o de carro gaguejando que estava. Susto. Mas está ilesa. Su aqui, lá no hospital, levaram o Su para a ala do conforto. Ela vai morrer sossegada aqui. Não tem mais jeito para ela, vai morrer sossegadinha aqui, confortável. Devolveu para casa para ficar no conforto da família, assim, já vai embora mesmo, então está aqui Su, toda bonitona aí. Os filhos de Deus têm esperança que se tudo der errado, veremos a Deus. Mas também tem fé de que Deus pode intervir e mudar o quadro. Se Ele não muda, damos graças a Deus e morremos com esperança. Mas Ele pode mudar. Irmãos, essa é a diferença básica entre o incrédulo e o que crê. Mas vocês, cada um de nós, como sacerdotes que somos, precisamos levar isso ao mundo. O mundo tem que olhar para nós e saber que temos esperança. Que temos aflições, mas não estamos angustiados. Não estamos desesperados, não estamos destruídos. Isso tem que ser visível. É olhar para nós e falar assim, essa pessoa aí tem as mesmas aflições que eu, por que está com esse sorriso na cara? Eu tenho esperança. Só por isso. Os sacerdotes precisam ser comunicadores de esperança. Andar com essa esperança na sua vida e comunicar essa esperança. Essa esperança tem que ser conhecida. A esperança e a nossa fé, a fé que proclamamos, as virtudes que proclamamos, aquele que nos tirou das trevas para a luz, precisa marcar a nossa vida. Conta-se que quando começou a Revolução Comunista na China, com Mao Tse-tung, e eles começaram o que a história chama de Revolução Cultural, uma das primeiras medidas que o governo comunista chinês tomou foi encerrar as matrículas de jovens cristãos. Então, você é cristão, vai concluir a faculdade no final do ano? Não vai concluir mais. Ou você nega a fé, você cai fora da universidade. Vai entrar esse mês na universidade? Não entra mais. Sonho frustrado. Ou você nega a fé ou você não entra. Está no meio do curso? Não importa. Aí alguns jovens cristãos, para não perderem suas matrículas, eles calaram a boca. Deixaram de proclamar e testemunhar. A mocidade, a juventude comunista, que sempre foi proativa e de vanguarda e avança, é sempre muito ativa, é só olhar os comunistas brasileiros, ver como eles são ativos. Olhava para aquele jovem cristão, desconfiava que ele pudesse ser cristão, porque ele não se envolvia com os movimentos comunistas, ficava lá na treita, da onde era em secreto, escondido. Você sabe que os jovens comunistas falavam para esses jovens supostamente cristãos? Eles diziam assim: se a tua fé
não pode ser compartilhada, ela não merece ser acreditada. É xeque-mate. O que faz esse jovem diante disso? Ou nega a fé e sucumbe, ou sustenta a fé e perde a faculdade e talvez ganhe uma prisão de presente. Mas essa frase é a perseguição. Essa frase colocava eles em xeque. Se a tua fé não pode ser compartilhada, ela não merece ser acreditada. Então os filhos de Deus precisam proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a luz. Eu vou perguntar, mas não preciso responder não, tá? Não precisa levantar a mão não. Só tem que responder no seu coração. Quem aqui, além de mim, tem dificuldade de abordar pessoas na rua para pregar o Evangelho? Eu não tenho facilidade para isso não. Eu faço... Levanta a mãozinha santa ali. Eu faço porque me pesa o dever de dispenseiro. Mas eu não tenho facilidade de puxar a conversa, de abordar pessoas. Se eu viajar em um ônibus assim, 15 horas com alguém do lado, eu não sinto nenhuma necessidade de dar bom dia para ele. Eu dou porque boa educação, né? E vou puxar a conversa, vou tentar pregar o Evangelho, mas assim, não é natural. Se eu ficar com a cara olhando para a janela, olhando a paisagem, eu estou feliz. Entende? Eu não tenho necessidade de estar conversando com as pessoas. Mas me pesa o dever de dispenseiro. Junto com isso, com timidez que alguns têm, há um outro elemento. Alguns acham que não tem o que pregar, que não sabe pregar. De novo eu pergunto, não precisa responder não. Alguém aqui acha que não sabe pregar? Que não tem jeito para pregar? Muitos pensam assim. Eu vou comparar cada um de vocês com um personagem bíblico e vocês aí respondem quem tem mais condições de pregar, vocês ou ele. Conhece a história do ex-endemoniado gadareno? O sujeito era um endemoniado, andava nos cemitérios, corrente não conseguia prender, porque ele rompia as correntes, andava se cortando com pedras e andava nu. Ali tinha pelo menos 2.000 demônios dentro daquele homem. Eu digo 2.000 demônios porque estava pastando fora 2.000 porcos e os porcos ficaram endemoniados. Se entrou um demônio em cada porco, era 2.000. Se entrou 2 demônios, era 4.000. Mas era uma legião. Jesus perguntou, somos muitos, somos a legião. Aquele homem era um louco. Você se aproximaria de um homem que andasse nu no cemitério, se cortando e berrando? Passa longe. Assim, nem a polícia queria chegar perto. Aí esse homem se converte. Você se lembra qual foi a instrução que Jesus deu para ele? Ele queria acompanhar Jesus, eu disse, não. Tem outra coisa para você fazer. Quem se lembra do que Jesus disse para ele? Ele confessar aos outros familiares que tinha acontecido, Jesus tinha feito com ele. Exatamente. Essa foi a recomendação. Vocês se lembram qual foram as palavras exatas que Jesus disse? Quando ele quis seguir Jesus, ele disse não. Volta aos teus e conta para eles de todo o bem que Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Vocês têm consciência do bem que Deus fez a vocês? Alguém quer voltar para a vida que tinha de pecado antes? Mesmo com as lutas todas que temos, alguém quer voltar para a vida que tinha antes? Irmãos, são testemunhos mais simples que alguém pode dar. Aquele homem não conhecia nada de nada, era um ex-louco. Mas eu podia falar uma coisa simples, para qualquer um, para seus parentes. Ele chega lá vestido, de banho tomado, não estava mais fedorento nem nada. Ele chega lá e diz, olha, Deus teve misericórdia de mim. Me enviou Jesus até mim, Jesus me encontrou, me libertou, Deus me fez bem. É um testemunho simples. Cada um de vocês pode falar isso para um parente, para um vizinho, para um amigo, para um colega. Deus me fez bem, Deus teve misericórdia de mim, meu estado era esse, agora eu estou assim.
Você não precisa ter aquela pregação elaborada, bonita, bem arquitetada, não. Fala bem de Deus e do bem que Deus te fez. Então, se vocês saírem daqui com essa disposição, vocês saberão aproveitar melhor cada oportunidade que vai surgir na vida de vocês, já hoje à noite, amanhã de manhã, durante o dia. Estar atento a isso. Eu sou um sacerdote e faz parte da minha vocação proclamar as virtudes. Bom, há 2 textos que falam um pouco dessa atitude do sacerdote. O primeiro está em Hebreus 5, versos 1 e 2. O texto aqui está falando sobre o sumo sacerdote dentro do padrão da lei, no tempo da lei. O autor da carta está descrevendo como eram eleitos os sumos sacerdotes, como é que Deus fazia. Mas como todo sumo sacerdote tinha que primeiro ser apenas um sacerdote, e ele está dando essa explicação porque ele está comparando o sacerdote levítico lá, do tempo da lei de Moisés, com o sacerdócio de Cristo. E na sequência do capítulo se entenderia isso. Mas eu quero destacar aqui 2 coisas desses 2 versículos. Está escrito assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Essa expressão aqui, tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, tem que ter muito significado para nós. Nós também fomos tomados dentre os homens. Lá em João 15,16, Jesus disse: não foram vocês que escolheram a mim, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros. E com a sequência, Vos designei. vos designei para que vais e des fruto. Nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, fomos tomados dentre os homens por Ele, e Ele nos constituiu agora, nos deu uma vocação. Ele nos designou para irmos darmos frutos. Então o sacerdote é tomado por Deus dentre os homens e é constituído por Deus nas coisas concernentes a Deus, ou seja, o sacerdote precisa conhecer Deus, conhecer a mente de Deus, conhecer o coração de Deus, entender Deus, porque ele é colocado por Deus nessas coisas que dizem respeito a Deus, a favor dos homens. Então todo o conhecimento que nós adquirimos da parte de Deus precisa ser canalizado para os homens, para o bem dos homens. Para isso foram colocados os sacerdotes. Temos comunhão com Deus, oramos a Deus, adoramos a Deus, cultuamos a Deus, intercedemos a Deus pelos homens, tomamos conhecimento do que Deus pensa por meio da sua palavra, das escrituras sagradas, e depois pegamos tudo isso e canalizamos para o bem dos homens. Então o sacerdote tem isso em mente: Deus me separou, me constituiu para que eu pudesse levar os homens a Ele. Houve um homem chamado A.W. Tozer, Tozer, que dizia assim: antes de falarmos de Deus aos homens, do pregar o Evangelho, devemos falar dos homens a Deus. Entenderam? Antes de pregar o Evangelho e falar de Deus aos homens, temos que, em oração, intercedendo pelos homens, falar dos homens a Deus. Ou falar a Deus sobre os homens. Faz parte do sacerdócio interceder pelos homens. Falar dos homens para Deus. E depois falar de Deus para os homens. Aí no verso 2 tem a segunda coisa importante que eu queria destacar. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Irmãos, a nossa tendência, quando alguém erra conosco, é fazer o quê? É ficar zangado, né?
é revidar, é dar o troco, é pagar na mesma moeda. Mas o sacerdote tem que ser apto para condoer-se, ter compaixão dos ignorantes, dos que não conhecem e dos que erram. Assim, depois pare para pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Sobretudo aqueles que têm um trabalho fora, na rua, que estão em contato regularmente com pessoas, que têm contato com essas pessoas, que erram com você, erram com outros, erram com Deus, e que são ignorantes com respeito às coisas de Deus. E o que tem que fazer com as pessoas? Nos condoer delas, ter compaixão delas. Um episódio de Jesus com os judeus, que sempre me desafia, isso está em Marcos, capítulo 3, verso 5, se não me engano. Na verdade, Marcos 3, de 1 a 5. E Jesus era dia de sábado, Jesus estava entrando na sinagoga, e estava na sinagoga um homem com a mão ressequida, com a mão seca, recolhida. E os fariseus olhavam para Jesus, os judeus estavam olhando para Jesus para saber se Jesus iria curar aquele homem no sábado, para ter de que o acusar. Diz, está trabalhando no sábado, você não é profeta não, você é um enganador. Como assim está trabalhando no sábado e descumprindo a lei de Moisés? E Jesus, conhecendo o coração deles, voltou-se para eles e perguntou assim: é lícito, é correto fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Olha que pergunta braba, né? Jesus fez perguntinha que desmantelava qualquer um. É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E eles não responderam nada. Por que não responderam nada? Eles ficaram em xeque-mate. Eu imagino que eles pensaram assim: se nós dissermos que é lícito fazer o bem, ele vai curar esse homem e vai curar com o nosso respaldo. A gente não pode mais criticá-lo por trabalhar no sábado, porque nós autorizamos. Mas se dissermos que é lícito fazer o mal, o povo vai nos ter como gente muito ruim, porque estão dizendo que deve fazer o mal no sábado. Então, calados. Aí no verso 5 está escrito assim: Jesus olhando para eles, indignado e condoído por sua incredulidade, pela incredulidade deles, disse ao homem: estende a tua mão. Vocês percebem que Jesus conseguiu ficar indignado e ao mesmo tempo condoído? Eles eram tão duros de coração que Jesus ficou indignado, mas disse: olha, esses infelizes estão perdidos, como conseguem ser tão incrédulos? E teve compaixão. Então o sacerdote tem que ser apto para condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Bom, então destacar essa atitude do sacerdote. O último texto sobre isso que eu queria destacar é Malaquias 2, verso 7, que diz que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens esperam, Malaquias 2,7, e da sua boca os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens esperam conselho, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nós saímos com essa consciência de sermos mensageiros do Senhor dos Exércitos, sabendo que os homens esperam de nossa boca conselho, e que os nossos lábios devem guardar o conhecimento de Deus. Os sacerdotes devem se aplicar para conhecer a vontade de Deus, porque na hora que vai dar um conselho, não pode sair da sua boca uma palavra qualquer, um palpite qualquer, tem que sair a palavra de Deus. Então faz parte da nossa vocação nos dedicarmos a conhecer o que Deus pensa, o que Deus fala e ensina sobre cada assunto, sabendo que os homens esperam de nós conselho. Aí se perguntem assim também: no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente cotidiano,
meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, meus colegas, o que for, eles olham para mim como alguém que tem conselho de Deus para eles? Eu sou apenas mais um ali no meio daquela multidão. Eu tenho certeza que se vocês começarem a orar pelas pessoas com quem vocês se relacionam cotidianamente, Deus vai despertar o coração delas e vai trazer-lhes em situações que precisem do conselho de vocês. Apresente a Deus essas pessoas. No meio de nossas lutas e angústias diárias, pensar que eles também têm lutas e angústias, só que eles não têm nem fé nem esperança. Bom, com isso em mente, se façam 2 perguntas. Sobre ser proclamador, sobre guardar o conselho de Deus nos nossos lábios, os homens buscarem o conselho de Deus de nossa boca. E qual foi a última vez que nós evangelizamos alguém, sentamos com alguém para pregar o evangelho? Quem foi a última pessoa que se batizou aqui? Quem é um bebê? Quem é Sueli? Está aqui? Foi Sueli? Quem pregou para você, Sueli? Quem pregou o evangelho para ela? Ela foi irmã dela. Foi a irmã dela? Você é irmã dela? Foi você que pregou para ela ou não? Assim, sobre o batismo e tal, que ela era estudante na igreja, né? Mas lá, para batizar, que muita coisa, aí eu falando para ela, se explicando, né, o que meus irmãos ficavam para mim. Ok. E quem pregou o evangelho para você? Simone, o irmão. Cada um de nós aqui, um dia, alguém nos pregou o evangelho. E se não tivesse pregado, onde estaríamos? Então é necessário que nós pensemos, quando foi a última vez que eu preguei o evangelho? Aquilo que fizeram com você, você não quer fazer com outros? Nós não fomos alcançados que alguém pregou para nós? Pois tem um monte de gente do mundo que quer e precisa ser alcançada como nós somos. Mas para isso, do mesmo modo que alguém teve compaixão de nós e nos pregou o evangelho, nós temos que ter compaixão das pessoas e pregar o evangelho. Só que para pregar o evangelho mesmo, alguém tem que querer ouvir. Um dia ela quis ouvir, sentou e alguém foi pregar para ela. E aí não é nossa decisão se a pessoa vai querer ou não vai querer ouvir, é a decisão da pessoa. Mas aí nós temos uma segunda pergunta, que não depende das pessoas, depende só de nós. Qual foi a última vez que nós demos um gancho? Vocês entendem o que é gancho, né? É aquela primeira abordagem para ver se a pessoa tem interesse ou não. Pregar o evangelho, a pessoa tem que querer ouvir. Mas dar gancho não. Você chega e fala. Deu um gancho tem 1 hora. Olha aí. A menina que está ajudando a Suzete. Aqui, aí eu disse, não era não. Olha aí. Mas eu estou com vontade de. Estou pensando em ser. Aí eu falei sobre os 2 caminhos, né? O caminho de Jesus e o caminho da direita e da esquerda. Então já. Está atualizado, né? O dever de casa está feito. Você quer ir para que caminho? Eu falo da direita e da esquerda. No dia direita é de Jesus, e a esquerda é lá que lugar lá. Não, eu quero andar no dia de Jesus. Irmãos, nós podemos fazer isso em vários ambientes. Eu tenho mais contato com o crente do que com o incrédulo o tempo todo. Mas me esforço. Hã? Eu falo lá com os abençoados. O abençoado? Que andava lá quando era lá e tal. Falo direto, aí depois de noite já era uma depois. Não saiu de lá, tava aí, aí eu tô na janela, posso deixar. Aí eu, né, com uma janela ligada lá, eu tô atrás Claro, quando bate o olho, pega essa torta assim, ó. Ele todo pulou, assim, né? Pulou o muro lá, pra depois dormir lá e ficou me olhando. Não dá pra pensar o susto que eu vou tomar. Eu quase morro. Eu olha. Rapaz, ele
também se converter para esses vícios, tá? Não só ele, mas outros lá. Mas só que ontem os meus sustos que eu quase morro. Pensa aí, você tá. Seja nessa circunstância tomando susto, por qualquer outra, nós temos várias oportunidades diárias para isso. Então, aproveitemos, dá o gancho. Ivan Baker dizia que o gancho é como se jogar uma pedra num local que tem água. Quando você joga uma pedra em uma poça d'água, qual é o barulho que faz? Splash! Quando você joga uma pedra em um poço fundo, qual é o barulho que faz? Quando olha em um poço fundo, blum. O gancho para saber assim, é raso ou é fundo? Tem interesse ou não tem interesse? É só para saber isso. Você dá um gancho de alguém, olha assim com desdém, vira a cara, vai até xingar você. Você dá um gancho outro e ele sim, Coração, demonstra atenção, quer ouvir. E você vai e responde. ela tem um primo lá em Deus, o nome dele é Moreira. Ele é bem garotinho e tal. E aí, conversando com ele, ele sempre foi pegado assim, quando era garoto. E aí sempre, um chiclete, um bombom e tal. Aí quando foi ver, depois de uns 20 anos, já pegava um mão. E pelo olhar que ele demonstrou assim para mim, pela forma de se expressar com carinho, com um bom gesto, assim, né? Eu falei até para Ivana, olha, e Ivana também até passou a palavra para a prima dela. Eu falei para Ivana, olha, esse menino tem um coração inclinado para Jesus. Ele aceitou bem a palavra de Jesus. O que ocorre é que muitas vezes não estamos atentos a isso e perdemos a oportunidade. Bom, para fechar aqui, voltando para o encontro da igreja na casa, quando esses sacerdotes todos passam a semana aí relacionando o mundo, trabalhando, vivendo, comprando, vendendo, vivendo a vida na terra, tendo contato com pessoas, se encontrando nos relacionamentos da igreja, nas juntas de ligamento, juntas de discipulado, de companheirismo, orando, evangelizando, se aconselhando, confessando pecados, buscando ajuda nas suas tentações e lutas. Quando chega aqui, há um depósito que deve ser compartilhado. Então, quando os santos se reúnem, quando os sacerdotes se reúnem, há que ter testemunhos para trazer. Então, o encontro da igreja na casa não pode, não deve ser encontro para estar um falador que nem eu aqui hoje falando o tempo todo e o povo ouvindo. Não é para ser assim. Pode ter algum ensino, alguma revisão de ensino mais curta, mas o motivo principal é que os santos participem. Aqui podemos adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, interceder, orar ao Senhor. As pessoas para quem vocês estão pregando o Evangelho, traz os nomes para aqui, para que a igreja possa estar orando por essas pessoas, por esses contatos, como chamamos, né? Pessoas para quem vocês pretendem pregar e não tiveram chance ainda, assim, olha, quero pregar para fulana, tal, uma amiga, uma vizinha, um parente, estou pedindo a Deus que me dê a oportunidade, porque uma pessoa assim é mais fechada, é mais isso, mais aquilo, enfim. E oramos aqui juntos por isso. Olha, estou enferma, estou doente, vou fazer uma viagem, estou vivendo um problema em minha casa. Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida pode e deve ser trazido aqui para orarmos juntos. Trazer testemunhos de livramentos, de curas, de ações de graça no meio das dores. Nem sempre Deus cura, nem sempre Deus livra, né? Então, mas em tudo damos graças e por tudo damos graças. Testemunho de pregação do Evangelho, enfim. Ensino, cada um pode trazer uma profecia. Quando os reunis, o que fazemos, irmãos? Cada um tem salmo, doutrina, profecia. Há uma riqueza aqui na vida de cada um de vocês que deve ser compartilhada.
Deus sabe o que cada um de nós viveu, o que cada um de nós precisa, e o que cada um de nós, o que cada um de nós tem. Muitas vezes o que você recebeu de Deus, se você compartilha, vai atender a necessidade de um de nós. Então não negue a sua participação. Profetize, testemunhe, edifique, console, anime. Amém? O encontro na igreja deve ser cheio de participação. Porque somos um rei sacerdote. Não somos apenas ovelhinhas coitadinhas das bichinhas. Um rei de sacerdotes. Postos no mundo por Deus para proclamar o reino de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus.